Bom dia a todos. Vamos dar início à quinta pauta de julgamento dos processos eletrônicos, ainda da Quarta Câmara Civil. Serão julgados pela Quarta Câmara nesta terça-feira, dia 25 de abril, às 9 horas, ou não se realizando nas terças subsequentes, os seguintes processos por meio de videoconferência. Eu estou verificando o quórum, verifico a existência de quórum para início dos trabalhos. Declaro aberta a sessão. Determina a leitura da ata da sessão anterior. Como a nossa ata é disponibilizada imediatamente aos senhores advogados, logo ao término da nossa sessão, o nosso secretário não fará a leitura. Submeto a ata da sessão aos desembargadores e ao Ministério Público. Indago primeiro, alguma questão de ordem, algum adendo aos julgados? Desembargador Gonçalo. Não, senhor presidente. Nenhum adendo. Desembargador Raimundo Bogeia. Desembargador presidente, eu queria só fazer uma ponderação antes aqui, que eu fui convocado em razão das férias. Eu estou respondendo. Desembargadora Francisca Galiza. Tá. Eu estou vendo aqui na tela o doutor Ulisses, advogado, e que eu tenho grande apreço e amizade por ele, mas eu sou impedido nos processos em que ele atua, porque minha filha trabalha com ele no escritório. Então, é só vai ter que tirar de pauta o processo que ele está aqui, que eu não vou poder participar desse processo. É verdade. Até o retorno da desembargadora Francisca Galiza. Está certo, desembargador Bogeia. Perder tempo aqui esperando. O senhor verdade. Mas eu vou já fazer isso. Não se preocupe. Algum adendo, desembargador Gonçalo? Vossa Excelência vai adiar o número 8, é isso? O senhor está sem som, desembargador. Eu estou dizendo, não vou adiar, vou só retirar de pauta. Aliás, não vou retirar de pauta, vou só adiar para a próxima sessão em função de algumas considerações, informações que chegaram a mim já no final do expediente. O senhor vai retirar ou vai adiar? Não, vou só adiar. Vou adiar para a próxima sessão. Tá certo. Tá? E também, você falou aqui o processo número 11, que Vossa Excelência impedido. Eu não funciono, então, vamos... eu vou passar para Vossa Excelência, porque aí o doutor Calmax faz logo o sorteio. Muito bem. Ata em discussão. Algum desembargador desta Câmara quer discuti-la? Desembargador Gonçalo? Não, senhor presidente. Estou de acordo. Desembargador Raimundo Bogeia? Não, presidente. Ministério Público, doutor Paulo Saldanha? De acordo, Excelência. De acordo. Sem manifestação, ata aprovada. Retirado de pauta. Adiado, retirado de pauta. Eu quero avisar os senhores advogados que serão retirados de pauta em razão do pedido de férias da desembargadora Francisca Galiza. Serão retirados de pauta o item 12, 13, 14 e o número 14, retirado de pautas, em razão das férias da desembargadora Francisca Galiza, para que não fique o processo rodando na pauta. Quando ela chegar, ela vai pedir exatamente a reinclusão na pauta. Novamente, avisando aos senhores advogados, serão retirados de pauta, da nossa pauta de hoje, item 12, é o agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação 081-6723-78-2018-810-0001 PJE. Número 13, agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação civil 080-640-64-2021-810-0103 PJE. E o número 14, agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 08003437-2022-810-0101-0100111. Estes processos estão retirados de pauta
em razão do pedido de férias. O primeiro vai ser adiado. O número 8, o desembargador José Gonçalo pediu adiamento. Adiamento do item número 8. Agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 080 70 79 46 2020 8 10 0000 do PJE. Recorrente, Martrux Comércio Limitada, André Luiz Ponte Teixeira, Alexandre Ponte Teixeira, advogado, Guilherme Henrique Guimarães Oliveira. Recorrido, Estado do Maranhão, procuradora Luciana Carvalho Moraes. Relator, o desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Este processo não está sendo retirado de pauta, ele está sendo adiado para a próxima sessão. O item número 11. O item número 11, eu sou impedido de funcionar. Passarei ao desembargador Zé Gonçalo, depois, ao término, e ele fará, junto com o doutor Calmax, logo o sorteio, convocando um novo desembargador. Vamos para o primeiro. Nós temos, desembargador Gonçalo, nós temos sustentação oral pelo apelante e pelo apelado. Desembargador Marcelo, me desculpe interferir, mas é esse caso do processo do doutor Ulisses, que está aqui presente. Doutor presente. Ulisses? Não, esse segundo número 2 não, dele é o número 4. Não, mas eu queria só, para ele não ficar esperando. Ah, sim, desculpe, desembargador, desculpe. Só para... Vamos fazer agora. O item número 4. Em razão do desembargador levantado, o desembargador Raimundo Bogé está impedido, o item 4 será adiado. Eu quero dizer aos senhores advogados o agravo de instrumentos 081 005 79 52 2022 810 000 PJE. Agravante, Cantina Expresso Limitada, advogada Thaís Abdala Bastos. Primeira agravada, Mônica da Paz Ferreira. Advogado Letícia Maria Andrade Truvão e outros. Segunda agravada, Veja Construções Limitada, advogado Pablo Alves Naue e outros. Relator, desembargador Zé Gonçalo. Este processo está adiado e, ao término da sessão, nós já vamos fazer para substituir o desembargador. Nós vamos até... Eu vou fazer, desembargador Raimundo Bogé, eu vou logo conversar com o desembargador Zé Gonçalo para retirar de pauta e aguardar a desembargadora, porque senão nós vamos ter que fazer... Eu acho melhor. Porque o senhor está respondendo, é diferente de convocação para coro estendido. Concordo, desembargador Marcelo. Desembargador Gonçalo, vamos retirar o item número 4, em razão do impedimento do desembargador Raimundo Bogé. Vamos retirar de pauta e aguardar a desembargadora Francisco. Vossa Excelência acata a ideia? Com certeza, senhor presidente. Com certeza. Processo item número 4 retirado de pauta, aguardando a volta da desembargadora Francisca Galiza. Vamos para o primeiro processo em julgamento. Vamos lá. Anunciando. Apelação civil 086 28 46 37 2018 8 10 001 PJE. Apelante LTO Incorporações e Construções Limitada. Advogado Eduardo de Souza Leão. Apelado Estado do Maranhão. Procurador Carlos Henrique Falcão de Lima. Relator desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Foi adiado do dia 7. O desembargador relator deferiu o pedido de sustentação oral do advogado apelante, em seguida determinou a retirada do presente recurso desta sessão virtual e foi a inclusão. Ele estava na virtual e veio para o nosso videoconferência. Desembargador Gonçalo, com a palavra. Nós vamos ter, desembargador, sustentação oral por parte do apelante e do apelado. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos e a todas mais uma vez. Um prazer em reencontrar aqui meu amigo Bogé. Tudo bem? Prazer ele ver. Bom dia, doutor Paulo Roberto, embargador Marcelo, já falei, os demais advogados e advogados, nosso secretário Calmax aí também. Senhor presidente, eu vou ler aqui o relatório, tá? Eu posso pedir para o doutor Calmax colocar o relatório na tela? Pode, tranquilamente. Doutor Calmax, relatório na tela.
Senhores advogados, o relatório já está na tela. Eu quero dizer que eu já me antecipei e já li todos Já os fez votos a leitura. disponíveis Certo. no PJE e tenho ciência dos votos que estão aqui. Certo. Aos senhores advogados, passando mais, doutor Karl Marx, o relatório. Senhores advogados, doutor Eduardo de Souza Leão e o procurador do Estado, doutor Carlos Henrique Falcão. Relatório sendo passado na tela. Relatório passado na tela. Indaga o doutor Eduardo de Souza Leão. Vossa Excelência está satisfeito? Sim, Excelência. Indago ao apelado, procurador do Estado, doutor Carlos Henrique Falcão. Sim, Está Excelência. presente? Estou presente, Excelência. Presente. Vossa Excelência está satisfeito com o relatório? Sim, sim. Doutor Paulo Roberto Saldanha, Vossa Excelência se manifesta mantendo o parecer? Seria ao final, após as sustentações, Excelência, mas isso não vai causar nenhum prejuízo, já que o Ministério Público não tem interesse quanto ao mérito da causa, eu vou confirmar o parecer. Confirmado o parecer do Ministério Público. Primeiro apelante, doutor Eduardo de Souza Leão, está presente? Presente, Doutor desembargador. Eduardo, eu gostaria só que Vossa Excelência me fizesse 3 coisas. Primeiro, dissesse o seu nome. Segundo, a OAB e quem o senhor vem representando. Eu quero dizer ao senhor que aqui na tela, do lado direito, não sei se o senhor fica do lado esquerdo, mas do lado direito tem 15 minutos. Eu quero dizer ao senhor que, pelo regimento interno, eu teria que, ao final de 2 minutos, avisar Vossa Excelência que estaria terminando. Eu entendo que, a partir do momento que Vossa Excelência está levando um raciocínio e está concluindo, eu iria, naturalmente, fechar o raciocínio e quebrar o encadeamento dos atos de Vossa Excelência. Então, eu não vou alertá-lo. Vossa Excelência tem 15 minutos, só se Vossa Excelência ultrapassar. Mas mesmo Vossa Excelência ultrapassando, se Vossa Excelência quiser, não tem problema que nós estendemos o prazo. Aqui não tem esse negócio não de não estender. E como eu estenderei também ao Estado. Então, Vossa Excelência já tem a palavra. Bom dia, desembargadores. Gostaria de saudar o excelentíssimo desembargador-presidente, doutor Marcelo Carvalho Silva, o relator, doutor José Gonçalo de Souza Filho, os demais desembargadores presentes, o membro do parquê, doutor Paulo Saldanha, colegas advogados e advogadas e demais servidores aqui presentes. Excelências, no caso, diante de embargos à execução opostos pelo Estado do Maranhão em face da ação de execução de título extrajudicial movida pela apelante, a LTO, Incorporações e Construções, foi proferida a sentença recorrida e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entendimento completamente equivocado de suposta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito. Desta feita, é importante destacar rapidamente que a apelante firmou com o apelado um contrato administrativo de número 099/2011, cujo objeto era a execução de serviços de engenharia para a reforma do Hospital Pan-Diamante, com vigência inicial de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, ocorrida em 15 de maio de 2011. Como o cronograma de execução sofreu prorrogações a interesse do próprio Estado do Maranhão, e quanto a isso não há qualquer dúvida, tá? Em face dos aditivos contratuais juntados aos autos, o referido contrato foi encerrado no dia 13 de dezembro de 2013, portanto, ultrapassado o prazo inicial de 12 meses, com a realidade econômica, obviamente, distinta da existente da proposta inicial. Importa destacar também, Excelências, o direito previsto na linha D do inciso 2º do artigo 65 da Lei 8.666, repetido também na linha D do inciso 2º do 124 da Lei 14.133 de 2011 e no inciso 21 do artigo 37 da Constituição, além
da própria cláusula 9ª do contrato firmado, que trata apenas do reajustamento do contrato. Tá? Então, ocorre, Excelências, que o serviço foi realizado, confirmado, medido entre as datas do dia 23 de novembro de 2012, referente à 4ª medição da obra, e 1 de novembro de 2013, referente às 8ª e 9ª medições. Não foram pagos com o devido reajustamento, conforme confessa, inclusive, o Estado do Maranhão, em diversos documentos juntados na inicial. E aí eu posso citar o ID 8521-926, em especial o despacho da sua própria assessoria jurídica, 8521-928, onde atesta que toda a documentação jurídica foi atualizada pela empresa. Do mesmo modo, o demonstrativo de pagamento atesta que o apelado pagou apenas os valores originais do contrato, sem nenhum reajuste ou atualização prevista no contrato, tanto que declara no próprio ofício juntado de ID 8521-960. Vale ressaltar, Excelências, que as curiosas alegativas de suposta ausência do requerimento ou reclamação não condizem com a realidade fática comprovada nos autos, porquanto os reajustes previstos no contrato foram objeto de requerimentos específicos, conforme documentos com identificadores 8521-925, 8521-926, ambos na vigência do contrato, e o 8521-927, logo após, evidenciando que os valores referentes aos reajustes previstos no contrato deveriam ter sido pagos. A verdade é que nenhum pagamento de reajuste monetário foi realizado pela Secretaria de Saúde, confrontando-se o termo de recebimento definitivo da obra com o demonstrativo de pagamentos, ambos com ID 8521-935 e 21932, de um sistema de controle orçamentário da própria Secretaria. Percebe-se, na verdade, Excelência, que toda a obra foi realizada e não foi paga à prestadora do serviço apelante nenhum valor concernente ao reajuste monetário assegurado no referido contrato. Aqui não se trata de execução e falta de pagamento de nenhuma medição. Na verdade, o que a gente está executando é pura e simplesmente os reajustes contratuais. Porquanto, não pode haver dúvida que os serviços foram plenamente executados, tá? E não foram pagos. E foram pagos, faltando apenas o reajuste. O negócio jurídico firmado entre apelante e o Estado encontra-se perfeitamente coadunado com o inciso 5º do artigo 784 do CPC, pois trata-se de um contrato garantido por fiança bancária, prestada nos exatos termos da cláusula 13ª do próprio contrato, ID 8521-930, no montante de R$304 mil. Então, a fiança para essa obra foi depositada, foi garantida, e isso permite que este contrato seja executado de acordo com a mudança do CPC de 2015. Em face dessa certeza absoluta da dívida, da flagrante inadimplência contratual do apelado, conformando total execuibilidade do negócio jurídico firmado, confiança bancária, destacamos a comprovada liquidez do débito cobrado judicialmente, nos termos estabelecidos na cláusula 9ª desse referido contrato, conforme se observa no memorial de cálculo, juntado na própria inicial ID 8521-936, superando qualquer insinuação ou dúvida quanto ao procedência do pleito ou quanto ao procedimento utilizado. Ora, Excelências, a sentença combatida simplesmente extinguiu o feito sem resolução do mérito, ignorando a prova da realização de todo o serviço e o pagamento sem os reajustes, conforme disposto no próprio termo de recebimento definitivo da obra e no demonstrativo de pagamentos. Já sobre uma suposta ausência momentânea, tratado na sentença de documento obrigatório em determinado momento, os elementos trazidos nos atos são suficientemente claros quanto à sua superação, tendo em vista que, duvidosamente, os pagamentos foram realizados, apesar de não conformarem o reajuste requerido. Obviamente,
se mantida a situação de precariedade documental, os pagamentos sequer teriam sido realizados, de forma que jamais justificaria o ilícito inadimplemento contratual. A verdade, demonstrada suficientemente nos autos, é que o SEI da obra foi entregue juntamente com todas as certidões necessárias, conforme documento anexado ao feito 8521-933. Tanto é que viabilizou a emissão do termo de recebimento definitivo da obra. Caso contrário, esse termo de recebimento definitivo da obra jamais teria sido emitido. Não é demais lembrar, excelências, que a execução em tela funda-se em dívida de reajuste monetário, não de parcela referente a serviços prestados e não pagos. De fato, desde agosto de 2014, o objeto do contrato foi 100% adimplido e o seu valor original quitado pela Secretaria de Saúde, conforme se desprende do referido termo de recebimento definitivo, o que impõe, naturalmente, concluir a regular prestação dos serviços por parte da apelante, conquanto ainda falta o pagamento, o apelado cumprir o pagamento da cláusula nona, que é justamente o reajuste, tendo em vista a ultrapassagem do prazo de 12 meses para a execução do contrato. Assim, não deve prosperar o entendimento equivocado da sentença de que a apelante não fez prova de que informou o apelado acerca da presença do SEI da obra, muito menos da ausência de documentos comprobatórios, haja vista que todo o necessário foi devidamente e tempestivamente apresentado ao Estado, bem como acostado aos autos quanto à distribuição do feito. Essa é a razão, excelências, pela qual se requer a reforma integral da decisão recorrida, concluindo pela procedência integral do pleito inicial, condenando o Estado do Maranhão ao pagamento do valor executado, acrescido de correção monetária e dos juros pertinentes até a data do efetivo pagamento. Não há, excelências, qualquer vício formal nos procedimentos de pagamento do reajuste contratual, pois a apelante comprovou a entrega de todas as certidões negativas e do SEI da obra em tempo hábil, além do que também restou comprovado o cumprimento integral da prestação contratual pela apelante em favor da apelada. O contrato 099/2011 constitui título executivo exigível e, portanto, hábil a embasar a execução, pois a obrigação de pagar o reajuste existe. O pleito foi formalizado na vigência regular dos aditivos e o prazo de pagamento foi extrapolado pela parte apelada. O referido contrato também possui certeza e liquidez, tanto que o cálculo do crédito, juntamente com todas as informações necessárias ao alcance dos seus valores, constam no corpo da própria exordial e seus anexos correspondentes. O título executivo, portanto, é certo, porque a obrigação de pagar o reajuste pleiteado consta no contrato, especificamente na cláusula nona, e as medições relacionadas aos reajustes referem-se aos serviços prestados, depois de prorrogado o prazo inicial de 12 meses da vigência. Então, excelência, é por isso que nós requeremos, de fato, a modificação dessa sentença que injustamente extinguiu o feito sem resolução do mérito, de modo que seja possível executar o reajuste contratual de modo que a empresa possa receber os valores para ela devidos pelo Estado do Maranhão. É o que se requer nesse momento e agradeço a atenção e paciência dos ilustres embargadores nesse momento para tentar resgatar a justiça e o direito nos termos da legislação em vigor, né, atentando para todas as provas acostadas nos autos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo de Souza Leão. Dado a palavra agora ao procurador do Estado do Maranhão, doutor Carlos Henrique Falcão de Lima. Doutor Carlos Henrique, por obséquio. Na tela, doutor Calmar. Desembargador Marcelo. Colocar o doutor Carlos Henrique. Bom doutor dia, Carlos excelência. Henrique, diga só o procurador do Estado, não há necessidade de o senhor dizer OAB e isso é conquistado, okay. Então é só o procurador do Estado e está vindo pelo Estado do Maranhão também. Vossa Excelência tem 15 minutos, doutor Calmar já está colocando. Vossa Excelência tem a palavra.
Desembargador Marcelo, presidente dessa sessão. Bom dia, sou Carlos Henrique Falcão, procurador do Estado que atua na área da saúde já há algum tempo. Desembargador Marcelo, serei breve e aos demais, um pouco refutando tudo que o colega advogado falou da empresa. Aqui uma ação, Excelência, de uma execução de título da qual ele utilizou o contrato como se fosse o contrato tivesse sido desrespeitado. Então, o juízo de conhecimento dessa ação já devia estar todo nos autos, todo provado. Então, a juíza da 7ª Vara, a doutora Alexandra, ela decidiu, e foi bem claro nas suas palavras, é uma sentença curta, simples, mas bastante incisiva. Ou seja, se é uma ação de execução, se estava se executando um contrato, esse lastro probatório já devia estar no processo. Então, o advogado falou bastante aí, utilizando aí quase seus 15 minutos, mas tentou dizer que o Estado não prova, tentou dizer que o Estado só alegava, e não. O processo e a sentença, ela demonstra. Há cláusulas nesse contrato, há cláusula que deveria ter sido respeitada nesse contrato, e a juíza foi enfática, ela disse, sobre ações, porque o contrato ele poderia ser remedido, reavaliado e colocado novamente a cláusula. Está lá a cláusula dizendo isso. Mas a juíza ela foi bem clara, ela disse, olha, os reajustes da medição, ela deveriam ser objeto de ação de conhecimento. Ou seja, não teve o conhecimento necessário. A empresa não juntou as provas necessárias para se colocar na ação de execução, ou seja, uma ação mais direta, uma ação sem demanda probatória. Então, ela foi bem clara, tá? A doutora Alexandra, da 7ª Vara, ela também, desembargador, concluiu sobre a questão houve uma identificação da controladoria sobre uma certidão negativa, o SEI. Certidão negativa, SEI, significa que a empresa está, digamos assim, com o seu nome não bem avaliado pela controladoria, digamos assim, nome sujo. Então, isso foi pedido, isso foi colocado na sentença da juíza, pediu-se a certidão negativa para que se haja um pagamento, todo pagamento do Estado, desembargador, ou todo pedido de medição, todo pedido de acréscimo, aditivo contratual, todos eles são feitos com base na certidão negativa da empresa, ou seja, saber a saúde da empresa, se a empresa está ou não devendo algum tributo. Isso foi solicitado, mas não foi juntado no processo. Então, assim, eu não vou me alongar, a juíza foi bem clara, ela queria que a documentação da empresa fosse apresentada, o lastro probatório já fosse colocado no processo de execução de título, ele entrou com a execução de título extrajudicial, ou seja, a demanda probatória é curta, mas ele não o fez. Então, a juíza julgou improcedente sem resolução do mérito, ou seja, porque não havia mérito, não havia prova suficiente para que existisse essa cobrança em face do Estado. Excelência, é o que o Estado tinha para falar. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique Falcão. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, depois de anos, mas anos mesmo, eu nunca assisti uma defesa do Estado do Maranhão. Era quem fazia umas defesas no pleno, era o procurador. Tinha um procurador, o procurador ele é muito aguerrido. Por sinal, meu amigo, gosto muito dele. Eu passo um branco aqui, tem até um livro. Deu um branco. Sérgio Tavares. Mestre Tavares, sempre defendeu o Estado. Eu quero parabenizar pelo novo governo, obviamente, que deu orientação ao novo procurador para que os procuradores realmente funcionem em favor do Estado. Meus parabéns. Muito obrigado, doutor Carlos. Zé Gonçalo, eu só indagaria, desembargador Zé Gonçalo, ou não, desembargador Borré? Eu queria só fazer um adendo ao senhor. Ontem, na minha Câmara, na 5ª Câmara Civil e de Direito Privado, que está ainda nesse período de transição, nós reclamamos que o Estado foi ausente. Nós tivemos de praticamente defender o Estado, porque a causa era simples, e defendemos no sentido de porque o direito exigia que nós atuássemos, né? E o Estado, o advogado da parte contrária, da parte autora, entrou e o Estado se ausentou e nós fizemos a defesa dele, não como advogado, mas porque estava transgredindo a própria lei e isso nós não podemos nos ausentar. Então, eu faço suas as minhas palavras,
e ao procurador, dou os parabéns a ele, Desembargador, e realmente não há Só um presença minuto, de procuradores defendendo o Estado na maioria das causas. Eu não sei o motivo, não estou me queixando, porque realmente não faço parte, mas eu fui instigado por esse pronunciamento do doutor Marcelo, meu amigo pessoal, e que eu não pude me ausentar dessa queixa também. Desembargador Bogé, Ou muito não, obrigado. doutor Carlos Henrique. Eu só queria complementar, primeiro agradecer, desembargador Marcelo, conheço o senhor também já há muito tempo, desembargador Bogé, eu não pude ainda visitá-lo, mas só para esclarecer que na Procuradoria Judicial da Saúde, eu já estou aqui há 8 anos, desembargador. Então, os processos que sobem são processos mais urgentes, de questão de internação de medicamento. E é claro que alguns processos desses de saúde, porque eu estou aqui lotado na SES, há uma situação sim, algumas outras que o Estado demanda culpa, né, não fez o pagamento, tudo bem. Mas o que eu prezo aqui, excelência, desembargadores, é pela questão da defesa do SUS. Eu acho que o SUS é um sistema único, brasileiro, e, digamos assim, no mundo inteiro não existe qualquer outro igual. Então, nesse tipo de defesa, da qual a gente tenta segurar o máximo, o que for possível, para garantir o SUS para todos os maranhenses, é esse tipo de defesa que eu estou sempre prezando aqui no meu setor. Tá? Então, quando tiver processo, desembargador Marcelo, nesse sentido da gente defender, tiver lastro de defesa, eu estarei presente nas sessões, tá? Obrigado, Marcelo. Tá, doutor Carlos Henrique. Desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência, com a palavra. Eu indagaria a Vossa Excelência, desembargador Gonçalo, nós podemos colocar a ementa? Pode, se as partes quiserem, eu voto. E dar água ao doutor Mas, Eduardo eu quero Souza parabenizar Leão o advogado da construtora, doutor Eduardo e ao doutor Carlos Leão, Henrique. doutor Vossas Excelências concordam com a ementa na tela? do Estado pela Doutor brilhante. Eduardo, Vossa Excelência concorda? Concordo, desembargador. Eu não vi a Na emenda. tela. Votando. Desembargador Bogéia, como vota? O seu Vossa áudio. Excelência está sem som. Eu não quero prolongar o julgamento e ser chato aqui, mas pela observância do Código de Processo Civil, e eu vejo sempre uma confusão, e o emenda do desembargador Gonçalo, nesse eu não votei especificamente, porque eu queria colocar meus argumentos aqui. A juíza, equivocadamente, extinguiu o processo com base no artigo 485 do CPC, que fala de mérito. A execução não tem mérito. Então, é um equívoco, e eu vejo os juízes estarem equivocados sempre. 485 trata do processo de conhecimento. Então, ele entendeu que não existia título executivo e extinguiu por ausência de mérito. Não tem mérito na execução. A execução ou é uma cobrança ou ela é indeferida. Então, eu só quero fazer uma... E a emenda do desembargador Gonçalo está perfeita. Não estou criticando o voto do desembargador Gonçalo, mas eu vejo reiteradamente juízes extinguirem a execução com base no processo de conhecimento. Ora, se o juiz entender que não existe título executivo, ele tem de ir para o artigo específico da execução, que eu estou aberto aqui, peço licença para ler, que é o artigo 924 do CPC, que diz o seguinte: extingue-se a execução quando a petição inicial foi indeferida. E eu vou indeferir a petição inicial quando? Quando ela não tiver pressuposto de continuidade e de pressupostos legais para que o processo tenha prosseguimento. Então, eu vou indeferir a inicial. Por quê? Porque ela não está substanciada pelo título executivo líquido, certo e exigível. E aí eu vou para outro artigo também que trata da execução. A execução tem que ser embasada por título judicial líquido, certo e exigível. E não extinguir o processo com base
ausência de mérito. Não tem como julgar mérito e mérito, se o mérito já está superado, que é um título extrajudicial. Então, eu tenho aqui essa colocação que eu faço sempre, eu não participei de julgamentos anteriores a respeito disso, mas nós temos de purificar o Código de Processo Civil para ele atingir questões que efetivamente estejam em julgamento. E não estava em julgamento processo de conhecimento. Então, eu tenho só essa ressalva a fazer em relação tanto que eu não votei, eu votei em vários processos, mas nesse, Mário Gonçalo, eu vou acompanhar, porque pela ementa, o senhor efetivamente não acompanhou o 485, né, do CPC. Então, me desculpem essa interferência, não faço parte da turma, mas eu não sei me ausentar. O desembargador Marcelo me conhece, trabalhamos juntos, ele sabe que eu não sei me ausentar em nada, mesmo até que me achem pessoa agressiva, que dizem que eu sou agressivo, porque eu exponho meu ponto de vista e não é verdade. Eu estou colocando algo que é realmente que está acontecendo. Então, eu concordo, mas não concordo com a extinção do processo com base no 485. Eu concordo com a extinção do processo com base no artigo 794, 1 do CPC, que é indeferimento da inicial por ela não estar substanciado com o título executivo líquido, certo e exigível. Eu entendo isso. Eu concordo com o advogado que coloca isso, porque eu acho que existem provas a serem colhidas para que se afira esse caso. Meu voto é nesse sentido, concordando que não há embasamento de título executivo, mas com base no 794.1 do CPC e no outro artigo que diz que a execução tem que estar embasada por título líquido, certo e exigível, e eu acho que também não está presente. Obrigado aí pela sua paciência. Muito obrigado, desembargador Bocheia. Acompanho também Vossa Excelência, o desembargador Zé Gonçalo. Proclamação, resultado. Esta é a única Câmara no Brasil em que todas as proclamações já estão e o advogado apenas marca a parte. É a Câmara mais democrática que existe no país. E se tiver alguma outra Câmara no Brasil que tenha isso, copiou e não pagou os direitos autorais ao desembargador Marcelo e à nossa Câmara. Doutor Calmax, por obséquio. Item 2, correto? 2, presidente, confirmado. Item 2, confirmado. São o próprio advogado, doutor Eduardo, e o doutor Carlos Henrique, por obséquio. Próximo processo. Número 3. Número 3. Agravo de instrumentos 082, 09, 51, 94, 2021, 810, 0000, PJE. Agravante Banco do Brasil, Sociedade Anônima. Advogado Sérgio Túlio de Barcelos. E outros. Agravado, Mix, Gestão, Construção e Locação, IRL. Advogado Vanessa Bastos Aguiar e outros. Relator, desembargador José Gonçalo. O item 2, nós já julgamos, é o 3. Desembargador Gonçalo, ao agravado Alain Fialho, vai haver sustentação oral pelo agravado. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência, com a palavra. Podemos colocar o relatório na tela? Pode colocar nesse e nos próximos, em todos eles. Muito bem, relatório na tela. Relatório na tela passado. Doutor Alain Fialho, por favor, o Ministério Público, eu vou ouvir depois. Doutor Alain Fialho. Bom dia. Bom dia, doutor Alain. Eu pediria só ao senhor, o senhor vem pelo agravado, é isso? Mix, Gestão, Construção? Exato. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência dissesse o seu nome, a sua OAB e quem o senhor vem representando. O senhor vai verificar que aqui acima tem 15 minutos, Vossa Excelência. E eu pediria só a Vossa Excelência, e diria a Vossa Excelência que eu não vou, em hipótese nenhuma, nos 2 últimos minutos, eu não vou paralisar o pensamento e nem dizer a Vossa Excelência para terminar. Se Vossa Excelência quiser mais prazo, Vossa Excelência pode aqui
A nossa Câmara é democrática, a nossa Câmara não tem esse negócio de prazo, não. Aqui a gente quer fazer justiça. E Vossa Excelência pode pedir mais prazo, se quiser, como eu daria a outra parte também. Eu só pediria isso a Vossa Excelência e Vossa Excelência tem a palavra. Tá ótimo, Excelência. Alan Fialho Gandra Filho, OAB 8073. Estou representando aqui a Micgestão, Construção e Locação Eireli. Primeiramente, aí gostaria de dar bom dia ao eminente presidente desembargador Marcelo, ao desembargador José Gonçalo Filho, relator, desembargador Bogeia também, ao eminente membro do Ministério Público, aos advogados aí que assistem no momento. Esse processo aqui, este agravo, Excelência, ele trata de uma liminar concedida no juízo de base, determinando a restituição ao correntista, né, de um cheque que foi depositado na conta dele com divergência de assinatura. O caso é bem simples, porque trata da relação do banco com o correntista. O banco feriu com a relação de confiança. O banco já tinha, inclusive, após a transferência da empresa, já tinham alterado os dados cadastrais. O banco não informou que havia um talonário de cheque. Esse cheque foi fraudado, como dá para ver no relatório do ICRIM, a assinatura é divergente. Em primeira análise, o desembargador José Gonçalo deferiu a liminar da agravante, considerando, inclusive, que não tinha toda a informação necessária, tanto que o laudo do ICRIM veio posteriormente. O próprio banco já tinha ocorrido 3 cheques tentativas devolvidas por divergência de assinatura, e de uma forma até não habitual, o banco debitou um cheque de 170 mil sem mesmo consultar o correntista, não entrou em contato. A gente sabe que hoje em dia um cheque até de 5 mil mesmo se liga para o correntista para saber, mas essa assinatura tinha divergência. O cliente buscou o banco, buscou a delegacia de polícia, fez exame grafotécnico. O banco informou posteriormente ao delegado que por mais de 2 vezes pediu o cheque para fazer o exame grafotécnico. O banco respondeu por essas 2 vezes, atrasando tanto a investigação criminal quanto o processo de restituição do cliente. Ele disse que o cheque estaria em perícia do próprio banco. Essa perícia nunca foi devolvida pelo banco, esse resultado nunca foi devolvido também, mas o laudo do ICRIM finalmente comprovou que a assinatura não pertencia ao correntista. O banco, a empresa, hoje uma empresa de pequeno, médio porte, dependia desse valor para continuar suas atividades, para fazer o pagamento dos seus funcionários. Teve um prejuízo imenso, continua tendo até hoje, porque entrou em cheque especial, teve que rescindir contratos. E a situação do banco em si é que, além de não prestar nenhum esclarecimento para o cliente, ele pagou um cheque no qual a assinatura era completamente divergente. Eu estou tratando aqui porque esse aspecto é único e exclusivamente entre banco e correntista. E ele faltou com o dever tanto de prestar informações, como de tentar resolver a situação, de fazer a averiguação da autenticidade da assinatura, além de não fazer a verificação. Se o fez, como informou para o delegado, não informou nem ao delegado, nem ao correntista, depois de mais de 6 meses aí de atraso nas investigações. E mesmo assim, após o resultado da perícia do ICRIM, demonstrando que o cheque não foi assinado pelo correntista, o banco continua, de certa forma, atrasando toda a situação da empresa. Situação essa que está cada vez mais se agravando, porque hoje em dia, e ainda é de causar estranheza, que esse cheque era exatamente todo o valor que tinha na conta. Ele foi sacado no mesmo dia. O prejuízo suportado pela empresa é gigantesco. A falta de responsabilidade do banco para com o correntista
tanto em questão de informações, quanto em questão inclusive, auxiliar na investigação criminal, foi um verdadeiro disparate. O que eu quero dizer aqui, Excelência, é que esse perigo da irreversibilidade e a situação, na verdade, ela vai contra o correntista, contra o agravado. Acredito, sim, que num primeiro momento, como se tratava de valores, e foi concedida a liminar, mas hoje nós temos muito mais provas que robustecem o entendimento para que não haja o deferimento desse agravo de instrumento. Eu gostaria só de pedir a Vossas Excelências que analisasse essa questão com toda a serenidade possível, porque ela vem causando um enorme transtorno à empresa e prejuízos incalculáveis. Assim concluo, Excelência. Muito bem, doutor Alain, muito obrigado pela sua sustentação oral. Ministério Público, doutor Paulo Roberto, confirma parecer? Confirmo pelo conhecimento, Excelência. Quanto à questão do mérito aí, foge daquelas que prescritas no artigo 178 do CPC, por essas razões é que eu me furtei do dever de enfrentá-las. O manifesto. Muito bem. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência. Indago a Vossa Excelência se podemos colocar a ementa na tela. Pode, senhor presidente, mas eu quero parabenizar aqui o doutor Gandra aí pela sustentação oral, tá? E quero só dar uma informação de que esse cheque foi sacado pelo ex-sócio da empresa, tá? Que litiga com os antigos sócios. E que, segundo ele, esse cheque foi em pagamento de sua saída da empresa. Mas isso é objeto de discussão lá no primeiro grau. Muito bem. Doutor Alain, Vossa Excelência se incomoda se nós colocarmos a ementa? Não, Concorda? Excelência, de forma alguma, concordo. Concorda. Ementa na tela. Votando, desembargador Raimundo Bogé, como vota, Excelência? Eu quero esclarecer que eu já antes da sessão, eu li todos os votos colocados, foi pelo PJE, já estava disponível, e eu acompanho o relator. Eu também acompanho Sua Excelência, o desembargador Zé Gonçalo. Proclamação do resultado. Aqui, esta é a única Câmara democrática no país em que as partes e os próprios advogados sinalizam a proclamação do resultado. Se os senhores encontrarem outra Câmara no Brasil, é porque copiaram a 4ª Câmara Civil do Maranhão e ainda não pagaram nossos direitos autorais. Vamos atrás. Doutor Calmax, item número 1, correto? Confirmado, Item presidente. 1, próximo julgamento. Número 5. Item 4 foi adiado. Número 5, agravo interno e face da decisão monocrática proferida da apelação civil 000050932/2018-810-0070 PJE. Recorrentes, Antônio Raimundo Jardim e outros. Advogado, John Lincoln Pinheiro Soares. Recorrida, Vale Sociedade Anônima. Advogado, Marcelo Augusto Vaz Lobato. Relator, o nobre desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Desembargador, nós vamos ter a recorrida. Vale do Rio Doce vem com 2 advogados, André Lucas Oliveira e Marcelo Augusto. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Gonçalo. Vossa Excelência podemos colocar o relatório na tela? Pode colocar, e o meu voto, senhor presidente, é no sentido de manter a decisão de base que é favorável aos advogados, que é favorável à empresa, que os advogados desejam sustentação oral. Tá certo. Como Vossa Excelência sempre adverte, Relator... como Vossa Excelência sempre adverte que pode mudar seu voto em eventual sustentação oral completa. Relatório na tela. Relatório na tela. Esta é a única Câmara que tem esta modalidade de julgar. Nem outra Câmara tem no país.
Enquanto eu já li o relatório, por isso que eu estou comentando. Na nossa Câmara também, nós costumamos perguntar ao advogado se ele quer dispensar a sustentação oral, ressalvando a ele o direito de, se houver um voto divergente, ser a regressão do direito dele de sustentação oral. Porque se todo mundo for concordar, evidentemente o advogado, que, como no caso agora do desembargador Gonçalo, não justifica. Então, nós damos, se ele abdica da sustentação oral, se houver um voto contrário, nós daremos, então, o direito dele fazer a sustentação oral. É só essa colocação. Muito obrigado, desembargador Bogeia. Relatório na tela. Advogado, doutor André Lucas Oliveira, doutor Marcelo Augusto, por obséquio. Bom dia, Excelência, presidente Marcelo. É o doutor André ou o doutor Marcelo? O doutor André. Doutor André Lucas Oliveira. O desembargador Zé Gonçalo já sinalizou que o voto dele está sendo favorável à recorrida, Vale do Rio Doce. Eu indago a Vossa Excelência se Vossa Excelência quer, ainda assim, fazer sustentação oral. Eu só quero lembrar a Vossa Excelência, quando eu exercia as minhas funções judicantes na segunda Câmara, um advogado quis fazer a sustentação oral. Eu estava com voto favorável a ele, e ele me convenceu que ele não tinha direito. E eu tive que votar contra ele, doutor André. Mas eu gostaria de indagar o senhor, mas como o senhor precisa comprovar junto à Vale, Vossa Excelência pode dizer o seu nome, a OAB e quem o senhor vem representando. E se o senhor quer fazer a sustentação oral. Presidente, primeiramente, um bom dia. Me chamo André Lucas Oliveira de Sá, OAB 21606, representando aqui a gravada, no caso, a Vale. Diante do adiantamento do voto pela excelência do desembargador José Gonçalo, e até poupando aqui Vossa Excelência do Trabalho, eu me abstenho de sustentar, e aí faço a ressalva que o desembargador Raimundo Bogeia fez muito bem acertadamente. Caso haja qualquer voto divergente, o resultado seja divergente daquele apontado pelo relator, eu, ou inoportuno, farei a sustentação. Mas caso o voto seja mantido, eu me abstenho. Tranquilo. Ministério Público, doutor Paulo Roberto. De acordo, Excelência. Aliás, agravo interno, o Ministério Público nem participa. O Ministério Público não funciona. Eu quero aqui, mais uma vez, protestar. Ministério Público não funciona, é agravo interno. É um absurdo o Código de Processo Civil. Por sinal, doutor Paulo Roberto, já conversei com o Ministério Público, nós estamos encaminhando a um deputado federal, nosso amigo, e ele vai encaminhar assim como eu fiz com o artigo 200, que foi o nosso querido deputado federal Dutra. Nós conseguimos modificar porque o juiz não podia, de ofício, declarar prescrição. Conseguimos modificar o Código de 73, porque eu decidi 4.000 processos, 2.000 o tribunal aceitou e 2.000 o tribunal não aceitou. E conseguimos modificar o Código de Processo Civil, o juiz, para declarar, o Código de 73, a prescrição. E assim nós fizemos, e o desembargador Dutra, que foi o autor dessa modificação no Código de Processo Civil. Quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos lutar também pelo agravo interno. É inconcebível. O Ministério Público é o fiscal do Estado democrático de direito. Não há nada em que o Ministério Público não possa funcionar. Vossa Excelência já foi ouvido. Desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência, aceita colocar o voto na tela? Ou a emenda na tela? Aceito nesse e nos próximos. Muito bem, desembargador. Doutor Calmax, emenda na tela. Indago ao doutor André Lucas, emenda na tela. Vossa Excelência, já está verificando? Vamos para votar. Desembargador Raimundo Bogeia, como vota? O senhor está sem som, desembargador. O relator. Eu acompanho também com o relator. Doutor André, o senhor quer fazer alguma modificação? Quer apresentar? Nada, Excelência. Apenas parabenizar pela condução. Muito obrigado, doutor André. Esta é a única Câmara no país
em que a proclamação do resultado as partes e os próprios advogados é que sinalizam a proclamação do resultado. Doutor Calmax, item 2, correto? Correto, positivo, Item presidente. 2, doutor André Lucas, tenha um lindo dia. Vossa Excelência Número também, bom 6. trabalho. Agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação CIB 080 40 54 50 2017 810 0058 PJE. Recorrente o Tânia Argelino da Silva. Advogadas e Cleiton Figueiredo Pacheco Pereira. Recorrida, Saga Engenharia Limitada, advogado Whitson Silva dos Santos. Relator, o nobre desembargador José Gonçalo. Desembargador José Gonçalo, indago a Vossa Excelência, nós vamos ter, pela recorrida, André, nós vamos ter, desculpe, é o número 7, doutor Calvão? Número 6 da recorrente, presidente. Da parte da recorrente. 6? É o número 6, né? Número 6 pela... Da parte da recorrente. Parte da recorrente vem o doutor... Exicleiton Figueiredo, recorrente. Doutor Calmax, doutor desembargador Zé Gonçalo, posso colocar o relatório na tela? Pode, nesse e nos próximos, precisa nem me perguntar. Relatório na tela. Doutor Bogé, tá... Só queria dizer ao doutor Exicleiton Figueiredo, o relatório já está na tela. Está indo o relatório na tela. Doutor Exicleiton, Vossa Excelência está satisfeito com o relatório? Satisfeitíssimo, Excelência. Satisfeito com o relatório. O senhor está vindo pela recorrente, é isso? Pela recorrente, o Tânia Angelini. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência dissesse o seu nome, a OAB e quem o senhor vem representando. O senhor pode verificar que aqui, do lado esquerdo, tem 15 minutos para Vossa Excelência. Pelo regimento interno, há um dispositivo que diz que os últimos 2 minutos o presidente deverá alertá-lo. Eu entendo que isso é um absurdo. Eu não vou fazer isso, Vossa Excelência tem todo o prazo do mundo, aqui nós estamos para fazer justiça. E nós estamos aqui para trabalhar. E não tem conversa, não. Se tiver que passar o tempo todo, nós vamos passar. Nós recebemos do Estado e vocês é que pagam a gente. Se um dia vocês não pagarem mais a gente, o juiz vai passar fome. Então, nós temos que trabalhar. Vossa Excelência tem 15 minutos. Com a palavra. Bom dia a todos. Exicleiton Figueiredo Pacheco Pereira, UAB 17649, representa os interesses da Tânia Angelina nestes autos. Excelentíssimo presidente desta Câmara, desembargador Marcelo Carvalho Silva, na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais desembargadores, o desembargador Ramiro Bogé, o desembargador Gonçalo, a quem me dirijo com relação ao relatório deste feito. Feito esses cumprimentos, trata-se de ação de repetição do invério, acumulado com danos morais, em face da construtora RE, de modo que se reclama que o contrato de promessa de compra e venda realizado na planta previa um endereço que seria na Avenida de São José de Ibamar, na NA 201, e que, posteriormente, quando da assinatura do contrato de financiamento, foi alterado para a Avenida Princesa Diana, que, no nosso entender, viola o contrato de promessa de compra e venda. O juízo de origem, após receber este feito e todo o trâmite regular, entendeu, abro aspas, foi feito, observe que, no caso concreto, as partes subscreveram o documento intitulado de anexo 1, no qual foram previamente estipuladas as condições do negócio, em de 9108-124. E neste consta expressamente que a localização do imóvel negociado seria na NA 201, bairro Vila Quiola, São José de Ibamar. No mesmo sentido, seguiu-se o contrato de promessa de compra e venda, no qual há expressa referência ao anexo 1, como parte integrante do contrato, endereço diverso, no entanto, qual seja
o localizado na Avenida Princesa Diana somente surgiu no contrato de financiamento firmado perante a Caixa Econômica Federal ID 14002435. Diante desta sentença, e tramitado os dois apelos, em que nós manejamos um apelo também para a majoração da indenização fixada, bem como a parte contrária também apelou para a reforma da sentença, esta relatoria, e aqui eu abro aspas, há um texto específico do voto, disse o seguinte, é que a primeira apelante, entendo-se, desencumbiu do ônus que era seu, nos termos do artigo 373 do CPC, de comprovar que entregou bem o objeto do contrato de compra e venda entre as partes, no mesmo local previsto no memorial descritivo e o contrato de financiamento, nos quais constam como endereço do empreendimento Avenida Princesa Diana. Repare que nesta decisão não faz nenhuma alusão ao contrato de promessa de compra e venda, sobre o qual se reclama a exigência no tocante ao endereço efetivamente contratado pelo consumidor, né? Então, Excelência, a primeira pontuação, desembargador Gonçalo, que nós fazemos, que é de ordem processual, e aqui eu busco nessa sustentação oral amadurecer o debate sobre esta demanda, é sobre a aplicação do artigo 932. Tá? Explicitado aqui o caso dos autos, presumo que não há nenhum entendimento consolidado neste tribunal sobre esse tema, até porque o grau de casuística desse processo é elevado, é um caso concreto bem específico, né? E, portanto, não entendo que, e aqui eu deixo ao debate dos nobres desembargadores a aplicação da súmula 568, onde o relator, monocraticamente, e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar, negar por conta recurso quando houver entendimento dominante, muito menos nas hipóteses previstas no artigo 932, quais sejam, súmula do Supremo Tribunal Federal, não foi, aqui nenhuma súmula foi indicada neste voto, acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, ou entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva. Isso não foi apontado no voto. Então, entendemos que viola, e aí eu não vou fazer nenhum tipo de debate sobre a técnica acerca do princípio da colegialidade, o princípio da colegialidade da espécie em detrimento do dispositivo legal aplicado, que é o 932. Superando essa parte, superando a parte de ordem processual, analisando detidamente o mérito, entendemos que o voto ignora um contrato que foi firmado entre as partes, que é o contrato de promessa de compra e venda, e é com base nesse contrato que nós levamos ao conhecimento do Poder Judiciário a violação a inúmeros dispositivos em que o consumidor foi enganado por uma publicidade manifestamente enganosa acerca do empreendimento imobiliário objeto dos autos. Veja que o próprio juízo de base indicou esses dois instrumentos, que é o anexo 1, bem como o contrato de promessa de compra e venda, onde consta claramente aqui não se pode alegar mero erro, mero equívoco na digitação. Nós estamos falando do endereço. Acho que o endereço é o principal fator de convencimento do consumidor. Ora, na avenida, naquela MA maravilhosa proposta, aí o consumidor se sentiu induzido a fechar o negócio com base em um contrato válido, em um contrato suficientemente claro e expresso sobre esse endereço. E aí, quando o decurso da negociação, depois pagam a entrada e tudo mais, ao assinar o contrato de financiamento, a consumidora se viu surpresa por outro endereço, né, que seria o endereço da Avenida Princesa Diana. Então, entendemos que esta decisão, com a máxima vem ao relator, viola o artigo 427, que é a proposta de contrato, obriga o proponente, o contrário do resultado do termo dela, da natureza do negócio, das circunstâncias do caso, do Código de Defesa do Consumidor, quando fala da informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, o que dizer de um contrato com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor a fazer veicular dele, se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Então, caberia à construtora, né, de boa fé,
entregar o imóvel de acordo com aquilo que ela se comprometeu a fazer. E a alegação do nobre relator no tocante à aceitação expressa não merece prosperar, tendo em vista que o laudo de vistoria é apenas para saber se há vícios no imóvel. E, de pronto, não inviabiliza que o consumidor venha reclamar do Poder Judiciário se, porventura, nesse momento, ele entendeu que não foi cumprido o contrato de promessa de compra e venda que foi feito entre a construtora e ele. E aqui eu queria alertar Vossas Excelências sobre o manifesto efeito multiplicador dessa decisão monocrática. Apesar de ser um precedente de ter efeito vinculante para outros processos, isso vai certamente afetar outros mais, porque vários moradores entraram com a mesma ação. E inúmeros juízes de primeiro grau, entenderam pela procedência do pedido. E aqui eu menciono o doutor Carlos Alberto, e aí eu colacionei as decisões paradigmas, em que ele fala claramente, no caso vertente, ao consignar o endereço como sendo DNA 201 na promessa de compra e venda, as requeridas criaram na autora legítima expectativa relatada nas ordens de aula. Fecho aspas. Já o doutor Celso Orlando Aranha Pinheiro Júnior, na primeira vara de Passo do Lumiar, ele também achou absolutamente absurdo o processo no seguinte sentido. Ele disse o seguinte: ora, não subsiste o argumento dos requeridos de que o memorial descritivo e do contrato de financiamento contém claramente que o imóvel será localizado na Avenida Princesa Diana. Se no contrato de promessa de compra e venda a informação consta que o imóvel será localizado na MA 201. Então, não só o doutor Carlos Alberto, como o doutor Celso Holanda entenderam de maneira unânime que há um equívoco com relação a este contrato, o que foi acompanhado pela juíza Tiziane Gideon neste feito. Então, uma decisão desse patamar pode, inclusive, influenciar outras câmaras, e aí um verdadeiro efeito multiplicador. Só eu tenho 7 processos. O que dizer dos outros colegas advogados? Então, eu peço a máxima atenção a esta Câmara e a esta relatoria sobre esta decisão, para que haja uma reflexão se, de fato, iremos chancelar publicidades como essa. A suplantação de um contrato de promessa de compra e venda, um engano, uma publicidade desse gênero, porque essa decisão é isso que vai causar. Os consumidores vão se sentir afugentados diante disso, e aí vai dar mais aso, né? E aí vemos um efeito pedagógico disso, para que a construtora mantenha esse comportamento temerário de assinar e não cumprir com a sua parte no contrato. É o que tem a dizer o doutor Ezicleito aqui, em nome da doutora Antônia Angelino. Doutor Ezicleito Figueiredo, muito obrigado pela sua sustentação oral. Mais uma vez, o Ministério Público não funciona no agravo interno. Desembargador Zé Gonçalo, há possibilidade de colocar a ementa na tela? O doutor Ezicleito Figueiredo, Vossa Excelência concorda? Quero parabenizar o doutor Ezicleito pela brilhante sustentação oral, tá? Doutor Ezicleito, Concordo, Vossa Excelência concorda? Concordo. Concorda com ementa na tela. Doutor Calmax. Ementa na tela. Ementa na tela. Ministério Público não funciona. Votando. Desembargador Raimundo Bogea, como vota? Tratando-se, desembargador presidente, desembargador relator, tratando-se de agravo interno, e pelo que eu verifiquei da leitura do voto e da ementa agora exibida, que confirma o que já consta do voto, não houve deduções novas. O agravo interno é para contrapor novos argumentos que não existiram no julgado, e o agravo interno simplesmente tenta repisar os mesmos argumentos. Então, eu não tenho dúvidas em acompanhar o relator. Acompanhando o relator, eu, com relação à súmula 586, eu peço ao desembargador Zé Gonçalo, eu juntarei o meu voto, mas eu quero dizer ao doutor Ezicleito que eu tenho um trabalho que é exatamente na adoção do 568. Só dizendo para Vossa Excelência
as últimas decisões do STJ. Do Supremo já estão, o senhor vai verificar. Esta decisão aqui é o ARESP 2.067.000, processo de Minas Gerais, primeira turma, relator Paulo Sérgio Domingues, do STJ. A decisão é de 4/4/2023. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, em virtude do julgamento monocrático do agravo e recurso especial. Uma vez que, no termo da súmula 568, o relator monocraticamente no Superior Tribunal poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema, ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado pelo julgamento do colegiado do agravo interno. Próximo. A primeira turma, relator ministro Paulo Sérgio novamente, só que agora ele vem em outro processo. Ele diz a mesma coisa, precedente da Corte, agravo interno que se nega provimento, segundo entendimento adotado pela Corte, no conflito, interposição de recurso de órgão colegiado, afasta a alegação de ofensa ao princípio do colegiado. Trago outra, relator Raul Araújo, em 3/4/2023, no RESP 1.982.498. Diz o nobre ministro: a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou ainda aplicar a jurisprudência consolidada adicional, sendo certo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado passa qualquer alegação. Trago mais, o ministro Messode Azulay Neto, de 31/3/2023, no agravo do regimental HC 744.668, de São Paulo. A prolação de decisão unipersonal pelo ministro relator não representa violação ao princípio da colegialidade, quando está autorizado pelo artigo 34 do regimento interno da Corte, em diretriz consolidada pela Justiça Superior por meio do anunciado 568. De mais a mais, relevante destacar ainda que, com a complicação, passou a admitir a sustentação oral, que não é o caso aqui. O próximo é do relator ministro Marco Aurélio Belize, de 30/3/2023, no ARES 2.210.357, São Paulo. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação vigente, artigo 932 e enunciado súmula 568. Veja, nobre advogado, que ele está dizendo artigo 932, ele não fala, inclusive, dos incisos. Permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível, ainda aplicar a jurisprudência consolidada. Mesmo que assim não fosse, eventual vício ficaria superado. E assim são inúmeras jurisprudências. Eu vou só trazer a Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que nós copiamos a súmula em per relacione e aliunde, que são duas coisas diferentes. Aqui o desembargador adotou o per relacione, o 568. No direito canônico diz o seguinte: Lições de Processo Civil Canônico, História e Direito Vigente, São Paulo, Revista dos Tribunais 2001, página 140. A obrigatoriedade de fundamentação deve também ser atendida no decreto decisório 1617. Nesta hipótese, contudo, as razões que justificam o provimento judicial podem ser expostas de forma concisa ou per relacione, direito canônico. Já no direito italiano, não obstante a Corte Suprema de Cassazione italiana, chancela técnica da motivação per relacione. Confiram, dentre muitas outras decisões, o caso, sentença 3920, 17/2011, a sentença 3.367 de 11 de 2011, a sentença 2.268 de 2006, e nós podemos encontrar no apuro de Marcelo Acobelli, Supremo Tribunal Federal,
o nosso presidente Fux, e Vossa Excelência vai encontrar que eu vou apresentar, vou juntar o meu voto. Diz o ministro Luiz Fux: a utilização pelo Poder Judiciário da técnica da motivação per relazione reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que eu disponho o artigo 93.9 da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado, referindo-se expressamente aos fundamentos de fato ou de direito que deram suporte à anterior decisão, ou então a pareceres do Ministério Público, ou ainda informações prestadas por órgão apontado como coator, constitui meio apto a promover a formal incorporação ao ato decisório da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Segunda turma, 73.44.61, relator ministro Celso de Mello, julgamento 25/3/2014, publicação 11/4, Superior Tribunal, primeira turma, relator ministro Sérgio Cuquina, 15/10/2003, segunda turma, no RESP, 1.331.6889, Rio Grande do Sul, relatora ministra Eliana Calmon, no ARESP, 1.011.45.30 do Paraná, relator ministro Paulo de Tarso Santos Severino, que eu trago aqui uma tristeza minha, porque ele trabalhou até os últimos dias com o CA e faleceu esse grande ministro Paulo de Tarso Santos Severino. Trago mais o ministro Aurélio Belize. Diz o Didier: a motivação per relazione, contudo, deve ser vista como uma exceção da qual se pode valer o julgador em homenagem à economia processual e desde que não tenha havido suscitação do fato ou argumento novo. A peça processual ao qual se reporta a decisão esteja suficientemente fundamentada e a peça que contém a técnica de motivação. Então, eu vou pedir a juntada, doutor Ezeclito, que é porque são 140 laudas. São 140 laudas. Eu vou pedir a juntada para Vossa Excelência, mas antes, só para que Vossa Excelência tenha ideia, eu vou dar aqui a Vossa Excelência só de monocráticas, através da pesquisa extraída no livro, eu vou dizer qual o livro, pela Ferraz. Ela extraiu do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um dos melhores tribunais deste país, de 2003 a 2010. Nos julgamentos de agravo, verifica que as decisões monocráticas superam, em todo o período pesquisado, as decisões colegiadas, apresentando uma tendência de crescimento. Primeiro, ano 2003, decisões monocráticas, 20.500, 52%. Acordo, 18.000, 47,1%. 2004, 33.576 decisões monocráticas, 65,2%. Acordo, 17.000. Veja que diminuiu. Ele já foi para 34. 2005, 41.339, 71%. Já diminuiu para 16.864, 29%. 2006, 41.227. Percentual, 74,5%. Acórdão, colegiado, 14.111, 25%. 2007, 54.549, 77,3%. Acórdão, 16.018, 22,7%. 2008, 83.639. Percentual, 69,7%. Acórdão, 36.379. 30%, 30,3%. 2009, 91.513. Percentual, 66%. Acordo, 47%, 34%. 2010, 47.010, 79,1%. 12.041, 20,9%. Este livro, doutor, o senhor vai encontrar a Hazen Macedo, A Decisão Monocrática e a Numerosidade no Processo Civil Brasileiro. O senhor pode encontrar também esses dados. O senhor vai encontrar... Só um minuto, doutor. O senhor vai encontrar a decisão monocrática e a numerosidade, que é este que eu falei. O
senhor vai encontrar também no princípio Felipe Sobrino Rocha, princípio da jurisdição equivalente. O senhor vai encontrar também a Juliana Mendes Rodrigues, juiz ou monarca? Interrogação. Em razão disto, eu vou pedir ao doutor Calmax, Vossa Excelência, como está no gabinete, a qual eu exerço as minhas funções, Vossa Excelência depois peça só, e eu quero pedir ao nobre desembargador, para juntar a esta minha decisão, que vai servir de aliunde, não de perrelacione, vai servir de aliunde, em que eu coloco todas as situações e o reconhecimento do Supremo pela súmula 568. Com relação... Desembargador Marcelo, não? tendo visto essa aula, desembargador Marcelo, tendo visto essa aula de processo civil, decisões monocráticas, é realmente admirável, um estudo, eu vejo que é um estudo analítico, Vossa Excelência, né? Mas entenda o lado do advogado, o lado da parte. Tendo visto que o agravo interno é o único recurso que desafia a decisão monocrática e que este agravo não comporta rediscussão do julgado, mas tão somente a apresentação de fatos novos, é quase que um checkmate, né? Quando a decisão monocrática é proferida, e aí retira, na minha concepção, e aqui eu deixo a minha opinião, da parte, a possibilidade de levar o colégio um debate sobre a matéria. Eu entendo que Vossas Excelências têm a questão do processo civil, a questão do agravo interno, que de fato tem que ter fatos novos, só que isso dificulta bastante a recorribilidade dessas decisões, ao tempo em que retira, às vezes, do colegiado, um debate que é relevante. Mas Vossa Excelência trouxe para o debate, e o debate ele poderia ser dependendo de qualquer desembargador, entendendo que o senhor trouxe fatos novos ou não. Né? Eu quero dizer para o senhor que nós tivemos, até outubro, 75 milhões de processos. Né? Enquanto a Corte dos Estados Unidos, ano passado, julgou apenas 66 processos, enquanto a nossa Corte Superior julgou mais de 100 mil processos no ano passado. Então, quer dizer, é completamente inconcebível que o judiciário ir recebendo os reveses do judiciário. Nós somos chamados de anacrônico, nós somos chamados de lerdo, nós somos chamados de água morna, nós somos chamados de tudo. Então, nós tínhamos que procurar, e procuramos. Isso vai encontrar como os juízes decidem. O senhor vai encontrar as escolhas que os juízes fazem. O senhor vai encontrar os juízes fazem justiça. Estou querendo, eu posso mandar tirar cópia e encaminhar para Vossa Excelência, que é um trabalho que a gente vem trabalhando em razão desse julgamento. Eu acompanho Sua Excelência, o desembargador Zé Gonçalo, já publicamos doutor Calmax, com a proclamação do resultado. Esta é a única Câmara em que o advogado e as partes, elas mesmas, democraticamente sinalizam na pauta. Se existir outra Câmara no Brasil, é porque copiaram a nossa. E até agora nós não recebemos nenhum direito autoral e vamos atrás. Doutor Calmax, por favor. Desembargador Marcelo, desembargador Marcelo. Vamos aproveitar esse momento aqui para você passar esse know-how aí para o desembargador Bogé, aí, para ele pagar royalties para Vossa Excelência, a Câmara dele. Vamos lá, doutor Calmax. Item 2. Item 2. Próximo. Doutor Ezicleiton, muito obrigado pelo seu trabalho, e um trabalho formidável. E vá para frente, leve para o STJ. Eu só quero dizer a Vossa Excelência que no trabalho que eu estou mandando para Vossa Excelência, tem um voto meu, exatamente, foi levado pelo advogado no STJ, e o ministro Herman Benjamin disse que eu estava certíssimo, viu? Vossa Excelência pode encontrar. Tá? Esse é o nosso papel, Excelência. A gente tem que ir até para reverter, né? Vamos lá. Só fazer uma deixa aqui, aproveitar uma deixa, não vou me alongar para não alongar o tempo da sessão, é que, efetivamente, quando foi falado para levar para o STJ, eu acho interessante, que, inclusive, essa súmula 568, ela está sendo objeto de muita rejeição
pela superação, ou usando o linguajar que as pessoas acham bonito falar inglês, overruling, né? Overruling, ou a superação em face do artigo 932, né? Porque o artigo 932 não acolheu o que diz a súmula, né? Então, existe esse debate. Isso vai ter que ser definido pela nossa Corte Infraconstitucional, ou Tribunal da Cidadania, como meu amigo Marcelo costuma dizer. Um abraço, então. Exatamente. O STJ, acabei de ler, o STJ, agora, em 4 de 2023, continua adotando o mesmo sistema, porque o que se verificou? É que a súmula ela foi antes do Código de Processo Civil, e como ela foi antes do Código de Processo Civil, e se entendia que ela não havia sido recepcionada. Então, ela continua em vigor, o STJ continua julgando monocraticamente, e aí é que eu digo, eu não li para o doutor Execrante, mas eu vou ler para o desembargador Bogeia. Desembargador Bogeia, veja só que o próprio tribunal está reconhecendo institucional 17/12, órgão de julgador de direitos privados, colegiados que compõem a área de direito privado superior tribunal atingiram a marca de 102.586 decisões proferidas ao longo de 2021. A presidência e a vice-presidente da TJ, além do presidente da comissão gestora de precedente, foram responsáveis ainda por 81.709 decisões em caso de direito privado. A segunda sessão realizou 5.676 julgamentos, 4.635 decisões monocráticas e outras 1.041 de colegiado durante o ano. Foram baixados 3.754 processos, número superior a 3.200. O presidente da sessão privada, o ministro Antônio Carlos Ferreira, declarou que, apesar do obstáculo trazido pela pandemia, o colegiado manteve seu nível de eficiência. Na terceira turma, os ministros produziram ao todo 49.612 decisões, divididas em 31.297 monocráticas, 18.315 no curso das sessões. Houve ainda a redução no acervo de 32 mil processos frente a 25.833 recebido. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino exaltou o julgamento de mais processos do que recebido e demonstrou sua preocupação com o volume de casos direcionados à Corte Superior. A quarta, disse o ministro Paulo de Tarso, um tribunal de formação de precedentes não deveria julgar esse número absurdo de recursos. Esperamos que no próximo ano, com a aprovação da PEC da relevância, nós conseguimos reduzir um pouco, que é o filtro de relevância. A quarta turma registrou um total de 47.298 decisões, sendo 30.789 de forma monocrática, 16.509 colegiado. Segundo a estatística, finalizou mais de 30.261. O nosso querido corregedor, ministro Luiz Felipe Salomão, presidente da turma, destacou a elevada produtividade de 2021. Disse ele, esse resultado é fruto do esforço coletivo de cada gabinete da Secretaria da Quarta Turma. Foi um trabalho exaustivo, mas produziu em prol da sociedade a que devemos servir. Então, com este trabalho, eu indago, desembargador Bogeia, aonde que nós iríamos com 30, 40 mil, todos eles, nós iríamos adotar aqueles incisos do 932, né? É muito difícil. Então, eles estão julgando mesmo monocraticamente. Quer dizer, não estão, inclusive o ministro Belize, ele coloca só o artigo 932. Mas eu quero dizer mais a Vossa Excelência. O nosso querido Nelson Nery Júnior está no livro dele, o artigo 932, ele é completamente inconstitucional. Ele precisava ir lá para o 103 da Constituição, e o nosso constituinte derivado deixou. Mas esse trabalho, eu estou fazendo esse trabalho, mandando para uma revista que é do Dr. Raul, que é meu sobrinho, que está na Alemanha fazendo doutorado, e que há um italiano, que é da Unicamp, e ele é que tem um trabalho, o Observatório Nacional, com relação a isso. E eu estarei levantando, desembargador Bogeia, já está quase pronto, representando junto ao Procurador da República o artigo 932. Ele é completamente inconstitucional.
em razão do Nélio da Silveira. Outro dia me perguntaram, mas quem é Nélio da Silveira? Eu disse, olha, o Nélio da Silveira ele está na 20ª edição. Então, provavelmente, ele não saiba de nada. Ele está na 20ª edição. Não é? Então, quem sabe mais, obviamente, que vai entender mais. Pois bem, então vamos lá para o próximo. O número 7, agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 08061 2281 2016 810 PJR, recorrente equatorial Maranhão, editora da Anônima. Advogado César Henrique Santos Pires Filho e outro, recorrido, Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais. Advogado José Carlos Van Cleef de Almeida Santos. Relator, o nobre desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Desembargador, doutor Calmax. O número 7, o doutor João Guilherme Leitão, doutor César, estão aí? Doutor João Guilherme, presente. Doutor João Guilherme, está presente. Doutor desembargador Zé Gonçalo, eu posso colocar o relatório na tela, doutor João Pode Guilherme? ver se todos... Vossa Excelência concorda? Eu quero poupar a sua voz, você pode colocar logo, não precisa nem me perguntar. Eu quero poupar a sua voz. Doutor João Guilherme, Vossa Excelência aceita? Vossa Excelência. Relatório na tela. Relatório na tela. Relatório na tela passando, doutor Calmax. Esta é a única Câmara em que o voto vai para a tela. Relatório. Doutor João Guilherme Leitão. Doutor João Guilherme, relatório já do desembargador Zé Gonçalo. Eu quero lhe pedir a Vossa Excelência que Vossa Excelência diga seu nome, diga o número da OAB e quem o senhor vai representando. O senhor vai verificar que o doutor Calmax, ele colocou aqui, eu acho que é do lado esquerdo, não sei se o senhor é do lado direito. São 15 minutos que o senhor tem. Eu não vou, em hipótese nenhuma, nos 2 últimos minutos, eu não vou avisar Vossa Excelência. Se Vossa Excelência quiser mais minutos, Vossa Excelência pode ficar bem à vontade. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós somos 3 aqui, juízes de carreira. Então, nós não temos problema nenhum. Nós estamos acostumados. Passamos lá no interior, passamos a vida lá no interior. Entendeu? Então, nós não temos problema. Nós não dormimos. Nós não recebemos também nem o plantão, nós não recebemos nem o adicional noturno. Entendeu? Ainda dizem que nós ganhamos muito. Eu não sei aonde. Mas, doutor João Guilherme, Vossa Excelência tem 15 minutos, Vossa Excelência pode ficar bem à vontade. João Guilherme Leitão Queiroz, OAB-MA 23635, Excelência, estou pela Equatorial Maranhão. Aproveito para cumprimentar a Vossa Excelência na pessoa do relator, desembargador Zé Gonçalo, estender também meus cumprimentos ao membro do parquê, demais colegas advogados aqui presentes e os serventuários deste tribunal. Excelências, em apertada síntese, o caso em questão trata-se de um caso onde, ainda no longínquo ano de 2015, né, foi supostamente danificado em decorrência de variação de tensão na rede de energia elétrica, uma balança, né, de um cliente da seguradora, na qual ela se subroga, requerendo o ressarcimento pelos supostos danos causados, né? Ainda na fase de conhecimento processual, após a apresentação de contestação, a Equatorial fez o pedido de produção de prova pericial, né? Esse pedido ele deixou de ser apreciado, vieram usar os conclusos diretamente para a sentença, e o doutor magistrado de base, né, que pesa a sapiência que costuma decidir, acabou optando por acreditar que a causa estava madura para julgamento, né, e proferiu a decisão com base nos laudos unilaterais já juntados pela seguradora, né. Vale ressaltar nesse ponto que, ainda em sede de contestação, a Equatorial juntou, além da evidência de que o consumidor, não a seguradora, mas que o consumidor que supostamente sofreu dano não entrou em contato, bem como que não tinham sido registradas ocorrências naquela data, né. Em sede de apelação, suscitamos novamente isso, inclusive com a preliminar de nulidade da sentença, né, em razão do cessamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, né, e agora, novamente, aqui em sede de agravo interno. Eu gostaria até de trazer à tona, Excelência, esse pedido de produção de prova pericial feito pela Equatorial foi feito no ID de número 165-39144, né, e, assim, essa questão de demandas com relação à seguradora, acredito que Vossa Excelência deve ouvir bastante, né, em cada um de seus gabinetes,
é um entendimento do qual a empresa tem lutado bastante nos últimos tempos. Conseguimos pelo menos que na nossa concepção, foi um julgado de extrema relevância ainda no final do ano de 2021. O ministro Herman Benjamin, no STJ, deferiu um de nossos pedidos de retorno dos autos da fase instrutória, né? Inclusive, peço venha aqui para ler para Vossas Excelências, foi um agravo em recurso especial número 1742688, de 2021, né? Que o ministro assim relatou, que nota-se que o tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do STJ. Com efeito, extrai-se do acordo vergastado e das razões do recurso especial que, embora a parte recorrente tenha requerido a realização de perícias sobre os equipamentos danificados, tal pedido foi negado pelo sodalício de base, com o argumento de que tais equipamentos já teriam sido consertados, estando, portanto, o acordo recorrido fundamentado em laudo produzido unilateralmente pela empresa seguradora, subrogada nos direitos da empresa segurada, sem que tivesse sido oportunizada a recorrente o exercício do contraditório da produção do referido laudo. Chama atenção para esse julgado, excelências, justamente porque nossa Constituição é clara, no artigo 175, de que quem tem a obrigação de legislar na matéria de energia elétrica é o governo federal, né, que o faz através das agências reguladoras, a exemplo da ANEEL. Né? E por mais que nós saibamos que o CPC e o Código Civil estão aí, né, o Código de Processo Civil e o próprio Código Civil estão aí para sermos respeitados e para utilizarmos no dia a dia, é importante ressaltar que nós, enquanto concessionária de energia elétrica, nos baseamos, antes de mais nada, né, e digo isso com muitas aspas, não porque tenhamos a intenção de infringir qualquer uma das outras normas e legislações federais que eu citei ainda há pouco, mas porque nos baseamos, nosso agir, né, no que primeiro pauta a ANEEL. Né? E o que acontece em que, em muitos casos, assim como esse que sustento aqui hoje, é que a seguradora, o segurado te aciona, né, porque, digo isso até para vocês, e peço perdão pelo linguajar chulo, mas dessa forma fica muito fácil e muito cômodo para eles. Né? Eu, enquanto segurado, aciono a seguradora, ela resolve meu problema, eu não faço questão de que o segurado tenha entrado em contato com a concessionária, eu vou ressarcir ele, vou me colocar numa posição frente ao consumidor e com relação ao serviço que eu presto muito boa, né? Porque, em tese, fui eu quem resolvi, a concessionária quebra, a seguradora conserta, né? Passa essa ideia para o consumidor, eu ressarço, faço o pagamento, né? E depois venho ao judiciário pleitear o suposto ressarcimento de um processo no qual eu não posso nem dizer que sou hipossuficiente juridicamente, porque tenho inúmeros operadores de direito trabalhando a meu favor, com grandes escritórios de advocacia em todo o país, e entro reiteradamente com demandas como essa, né, utilizando de forma velada a resolução da ANEEL. E apesar de conhecer, de serem conhecedores do processo de ressarcimento, não se pautam em nenhum desses aspectos, confeccionam laudos unilaterais, por vezes deixam a cargo do consumidor, e muitas vezes tem, inclusive, empresas parceiras, né? Por muitas vezes nosso pedido de produção de prova, assim como foi o caso dos autos, é indeferido, justamente por acreditar que o bem já foi consertado. Mas, excelências, chamo aqui, inclusive, a atenção para o artigo 204 da resolução da ANEEL, né, da antiga resolução 414. E por que trago da antiga? Porque o fato se deu em 2015, certo? E a resolução atual, que é a 1000/2021, só começou a valer para a questão de ressarcimento de danos elétricos a partir de março de 2022, né? E a resolução antiga previa um prazo de 90 dias para que o consumidor entrasse em contato. Então, isso coloca a seguradora no melhor dos mundos, né? Ela não se orienta pela resolução da ANEEL, deixa a concessionária completamente de fora desse processo, é realizado o pedido de produção de provas e é indeferido justamente porque já faz muito tempo do dano ou porque os equipamentos provavelmente não teriam sido salvados. Se não houve salvamento dos equipamentos, eu não posso realizar um novo pedido de prova pericial, né? Porque não vai ser, eventualmente pode não ser deferido justamente em função disso, ou justamente porque não se salvam os itens, eu não tenho como constatar o nexo de causalidade. Porque por mais que a concessionária traga aos autos, laudos, ou questões de que, de repente, não houve a situação na data que é suscitado o suposto dano, por muitas vezes o que se leva em consideração, e que não é o caso dos autos, né, mas muitas vezes o que se leva em consideração é que as telas são supostamente alteráveis, né, de fácil utilização pela concessionária, e a seguradora se vê a todo momento de forma exaustivamente cômoda, porque tem para si o melhor dos mundos. Inclusive, excelências, peço venha para citar um julgado de 3 de março de 2023, do desembargador José Jorge,
né? Porque o motivo da minha sustentação justamente é saber, sei, tenho conhecimento, sei que Vossa Excelência também tem, de que cabe ao magistrado a valoração da prova, e não é isso que quero discutir, até porque isso é modalidade de convencimento do próprio julgador. Mas chamo atenção para esse ponto justamente porque não é uma causa que estava apta a julgamento, não é uma causa que estava madura, pelo menos não ao meu sentir, né? E aí peço vênia e abuaço para o julgado desembargador José Jorge, da data de 3 de março de 2023, né, que não se pode olvidar que o julgamento antecipado do pedido, nos termos do disposto no artigo 355, inciso 1 do CPC, recai a interpretação consentânea com os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, e tem cabimento nas hipóteses em que não houver produção de provas, o que não é o caso dos autos. Assim, observando as peculiaridades do caso, forçoso concluir que houve cerceamento de defesa, uma vez que após a réplica da parte autora, verificou-se a ausência de despacho saneador a fim de intimar as partes para a produção de provas, sendo desprezada pelo juiz de base a fase probatória que seria o principal para o deslinde da demanda. E esse é exatamente o caso dos autos, Excelência, até mesmo porque, mesmo após a emissão do despacho saneador e tendo a concessionária se manifestado, o magistrado prolatou a sentença, né, e só em sede de aprovação de sentença foi que nos foi dito de que não teríamos nos desincumbido nosso ônus da prova, né, ou de repente mostrar a inexistência de oscilações, etc, etc. Só que a única prova hábil e capaz de comprovar isso seria uma prova pericial em que todos pudessem participar, seja assistente técnico da demandada, assim como assistente técnico da demandante, porque o laudo técnico, inclusive juntado aos autos, é extremamente impreciso. O laudo se refere, e abro aspas aqui para transcrever a fala do perito, que tais danos podem ter sido ocasionados ou por queda de tensão ou pico de alteração de voltagem. Excelência, no Brasil, até mesmo trazendo um pouco dessa questão do direito elétrico, todos os equipamentos, eles utilizam 220 volts. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do momento em que a gente liga, não o fato de botar na tomada, mas um liquidificador, por exemplo, a partir do momento que eu ligo, a tensão dele vai variar no momento em que ele ligar. Então, o mínimo seria que o laudo que a seguradora trouxe pudesse dizer, olha, realmente variou, mas variou acima dos 220 que são permitidos. Isso ia ocasionar a queima. Porque variação por variação, todo aparelho bivolt varia a tensão. Daí a derivação do próprio nome, de ser bivolt. Né? Então, são esses motivos pela qual a agravante vem aqui hoje pedir a reforma, a nulidade da decisão anteriormente proferida nos autos e o retorno dos autos à fase instrutória com a determinação de produção de prova pericial. Minha conclusão, eu agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade de estar aqui sustentando hoje. Doutor João Guilherme, meus parabéns pela sua sustentação oral. Volto a palavra ao desembargador Zé Gonçalo. Indago a Vossa Excelência se posso colocar a ementa. E se o doutor João Guilherme Leitão, Vossa Excelência, aceita que se coloque a ementa, doutor? De acordo, desembargador. De acordo. Desembargador Zé Gonçalo, a ementa vai ser colocada, ok? Tranquilo, presidente. Doutor Calmax, por favor. Ementa na tela. Ministério Público não funciona. Protesto meu. Desembargador Raimundo Bogé, como vota? Acompanho o relator. Acompanho o relator, eu também acompanho Sua Excelência. Queria dizer ao doutor João Guilherme que o desembargador Zé Gonçalo é uma das maiores autoridades em termos de consumidor no Maranhão. Quem conhece direito do consumidor. E, por isso, eu jamais iria votar contra Sua Excelência, que é um monstro em termos de direito do consumidor. Eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Calmax, vamos para a proclamação do resultado. Item 2, presidente. Item 2. Esta é a única Câmara no Brasil em que o próprio advogado ou as partes, eles mesmos sinalizam a proclamação do resultado. Doutor João Guilherme Leitão, muito obrigado. Tenha um lindo dia. Número 8. Número 9, adiado. presidente. Número 9. Agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação civil 083 53 26 68 2019 810 0001 PJR. Recorrente. Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia, Sociedade Anônima Advogado Lucibeira, Galvão, Leonardo, Garcês e outros. Recorrido Bradesco, Companhia de Seguro, advogado João Alves Barbosa Filho, relator desembargador
Gonçalo. Desembargador Gonçalo, podemos colocar o relatório na tela? Com certeza, senhor presidente. Relatório na tela. Doutor Calmax, relatório na tela. Recorrente, doutor Guilherme, vem doutor Guilherme Henrique. Doutor Guilherme Henrique está aí presente? Doutor Guilherme Henrique? Número 9, presidente. É o número 9? Era a doutora Amanda, só que ela não está presente. Não está presente a doutora Amanda, então nós não vamos ter sustentação oral. É só pela recorrente. Doutora Amanda, relatório na tela. Ministério Público não funciona, grave interno. Mais uma vez, meu protesto diante da Constituição Federal. Doutor Calmax, ementa. Desembargador Raimundo Bogea, como vota? O senhor está sem som, desembargador. Eu acompanho o relator, para mim é igual ao outro esse aí. Eu também acompanho Sua Excelência. Doutor Calmax, proclamação do resultado. Item 2, presidente. Item 2. Esta é a única Câmara no Brasil em que as partes escutam pela web e marcam a proclamação do resultado, por ser uma das mais democráticas do país. E se alguma outra Câmara no país estiver fazendo desta forma, é porque copiou. E nós vamos cobrar direitos autorais. Número 10. Agravo interno em face da decisão monocrática proferida na apelação civil 082-01-84-29-2016, 810-001 PJE. Primeiro recorrente, segundo recorrido. API, Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimento Imobiliário. E PDG Reality Sociedade Anônima de Empreendimento e Participação Limitada. Advogado, Fábio Rivelli. Segunda recorrente, primeira recorrida, Maria Francisca Tereza de Jesus Freitas Costa. Advogado, Diego Menezes Soares e outros. Relator, o nobre desembargador José Gonçalo. O número 10 é a advogada Cláudia Ferreira Fontinhas. É isso, doutor Calmax? Sim, presidente, mas também ela não compareceu à sessão. Não compareceu o número 10, a doutora Cláudia. Relatório na tela. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência, podemos colocar relatório na tela? Com certeza, presidente. Relatório na tela. A doutora Cláudia não compareceu. Relatório na tela, já é conhecida do desembargador Bogea. E o Ministério Público não funciona. Mais uma vez, eu protesto pela ausência do Ministério Público no agravo interno. Desembargador Bogea, eu só queria o advogado errou o artigo. É o 927, não é o 932, é o 927 em que o Nelson Neri levanta a inconstitucionalidade. Ementa. Ministério Público não funciona. Votando. Desembargador Raimundo Bogea, como vota? O relator. Eu acompanho também Sua Excelência, doutor Calmax. Item 2, presidente. Item 2. Resultado. Não temos mais processo, ainda temos, doutor Calmax? Concluído, presidente. Concluído todos os julgamentos. Doutor Calmax, este número 11, Vossa Excelência vai retirar de pauta e vai fazer com o desembargador Gonçalo, passar a presidência para ele e ele faz o sorteio, certo? Eu queria agradecer ao desembargador Raimundo Bogea, queria agradecer ao doutor Paulo Roberto e a esse monstro do direito do consumidor, uma das maiores autoridades no país e no Maranhão, que é o desembargador Gonçalo. Ninguém entende melhor direito do consumidor do que ele. Quem quiser que vai estudar. Senhores, tenham um lindo dia. Tudo de bom, doutor Calmax. Mais uma vez, muito obrigado pela sua eficiência.